boa tarde, você que acompanha aí a nossa live pelo canal do seminário. Sejam todos bem-vindos. Estamos ansiosos para essa live que vamos falar sobre vocações nesse mês de agosto, um mês muito especial para nós. E estamos aqui também para rezar por essas vocações. Nós estamos no seminário Deoniano de São Luís do Maranhão. Vamos receber vários sacerdotes, freiras, casais, para compartilhar um pouco do seu testemunho com a gente neste dia. Então, nós pedimos para você acompanhar a nossa live até o final. E nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre uma vocação muito importante para a nossa igreja, que é a vocação ao sacerdócio. Vamos receber o Frei Erivelto aqui com a gente e compartilhar um pouquinho da história dele, da sua experiência vocacional com você que está aí nos acompanhando. Fica até o final. Olá, Frei, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olá, Frei, boa tarde. Tudo bom? Seja bem-vindo. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui hoje, nessa live vocacional, tendo essa oportunidade numa data tão significativa, solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E também o final de semana, o domingo, que comemoramos assim a vida religiosa nesse mês vocacional, e estar aqui para partilhar um pouco da minha vocação, partilhar um pouco da minha história, um pouco da minha vida e falar um pouco sobre vocação. Que bom, padre. A gente fica muito feliz por aceitar o nosso convite. E a gente queria começar esse bate-papo perguntando um pouco, para o senhor partilhar com a gente de como foi esse processo antes do senhor se decidir pela vocação sacerdotal. Primeiro, também pedir para o senhor se apresentar, quanto tempo de sacerdócio, qual a sua congregação, a sua paróquia, o trabalho que vocês fazem aqui no Maranhão, e depois falar um pouquinho desse processo de discernimento vocacional para a gente. Tá, então, me apresentando um pouco, Eu sou Frei Erivelto, sou natural de Fortaleza, no estado do Ceará, e eu tenho um serviço específico, na custódia. Eu sou da custódia provincial São Boaventura do Maranhão, da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Eu tenho um serviço específico que é de acompanhar as vocações, Então, assim, sou um frade em formação, Eu sou a vocação que a gente chama de vocação adulta, Algumas pessoas falam vocação tardia, Deus não tarda no chamado. Então, vocação adulta, onde já passei pela formação da teologia e hoje estou concluindo a filosofia para concluir o processo e, assim, vir à ordenação. Então, assim, sou professo ainda, professei meus votos, estou no caminho dessa profissão dos votos para os votos perpétuos, para futuramente, na sequência da formação, fazer a opção pela ordenação. Então, nesse meu trabalho na custódia, é um trabalho onde eu acompanho os jovens, eu sou o promotor vocacional da custódia. Então, é um trabalho onde a gente acompanha os jovens e a gente tem a oportunidade de ajudá-los a discernir a vocação. Para você ter uma ideia, ano passado a gente acompanhou em torno de 60 jovens, onde desses 60, eu acredito que foi um total de 12 entraram e ingressaram para a formação. Aí você pergunta, mas Frei, e os demais? O nosso objetivo é auxiliar que o jovem faça um discernimento da sua vocação e se encontrem. Então, aqueles que se encontraram e iniciaram a formação, e os que não entraram, eles tiveram a oportunidade de escutar melhor o seu chamado e se decidir, e ter uma abertura do coração para aquilo que Deus quer para eles. Então, atualmente, aqui em São Luís, nosso trabalho é esse. Nós temos aqui 3 conventos. Nós temos o convento que cuida da paróquia São Francisco, lá no bairro São Francisco. Nós temos o convento ao qual eu resido, que cuida da paróquia Santo Antônio de Pádua, que fica no bairro do Coajape, e nós temos a nossa casa de formação na Coama, no convento Menino Jesus de Praga, que é onde acontece todo esse processo formativo. Muito bem, é importante o senhor falar sobre isso, da abertura do coração mesmo, sobretudo nos jovens. Muitos têm receio, de ingressar no seminário, de fazer essa experiência, por
tem medo, muitas vezes, achando que vai necessariamente ficar lá. E é legal, quando você se sente chamado, você ouvir a voz de Deus e ver se é aquilo que o Senhor realmente te chama. Então, é uma experiência vocacional. Então, é muito legal porque, como o Senhor disse, esses jovens, eles não estão perdidos, né? O restante que não ingressou, mas eles puderam escutar melhor a voz de Deus e talvez até ter um direcionamento na sua vida vocacional, não necessariamente para o sacerdócio, né? Então, é bem legal. Também queria saber do Senhor que está nesse processo, qual o significado do sacerdócio, em especial a missão, né? A missão no dia de hoje, no mundo que a gente vive, essa missão de pastorear, de pastor mesmo, e a importância dessa belíssima vocação. Quando nós fazemos a opção, né, pela vida religiosa, a gente busca, né, viver de forma mais radical aquilo que é próprio do nosso batismo, né? Viver, assim, os conselhos evangélicos, né, e ter essa vivência, né, da continuação da missão de Jesus, né, como sacerdote, profeta e rei. Como religioso, a gente busca viver isso de forma mais radical, né, por isso que a gente faz toda essa opção de caminhada. E como eu vejo? Eu vejo de uma forma de uma decisão livre, né, uma decisão livre e uma decisão feliz. Essa caminhada. Nós sabemos que o nosso povo necessita, né, de um pastoreio. Então, antes de almejar a busca pelo sacerdócio, na vida religiosa, nós buscamos primeiro viver o nosso carisma, o carisma religioso, que é viver os votos que professamos, né? Pobreza, obediência e castidade, né? Viver na pobreza, com aquilo que é necessário, não é isso? Viver em obediência, onde a nossa vontade não é a nossa, é assim a vontade de Deus para a nossa vida, né? E vivendo em castidade. Buscando esse caminho é que nós nos preparamos, vivendo aquilo que é próprio nosso. Mais específico dos conventuais, nós temos aquela vivência da conventualidade, né? Onde nós vivemos de forma conventual em um convento, onde nós vivemos a fraternidade, onde todos ali são irmãos, e onde também nós temos essa vivência mesmo do nosso carisma próprio da minoridade. O que é a minoridade? É aquele que serve. Então, ao mergulharmos, contudo, de coração aberto para a nossa vocação religiosa, a nossa formação, né, que também é paralela aos estudos da filosofia e teologia, nos dá essa oportunidade de atender esse chamado específico de Deus também ao sacerdócio. Então, por exemplo, os nossos frades, né, que são ordenados, eles estão espalhados, né, pelos nossos conventos, fazendo seu serviço pastoral, fazendo seu serviço de cuidando do povo de Deus da paróquia, indo ao encontro dos necessitados, fazendo esse trabalho, né, de realmente dar continuidade desse cuidado do povo de Deus. Então, assim, hoje em dia, né, trazendo um pouquinho para mim, para a minha experiência, para aquilo que eu acredito. Hoje em dia eu vejo como uma vocação acertada, uma vocação feliz, né? Eu não sei assim, eu não estou rindo aqui porque eu estou diante da câmera, não, é porque quando a gente fala daquilo que a gente vive, né, vem essa alegria do coração. Então, assim, essa vivência alegre daquilo que a gente escolhe é muito significativo. E essa alegria, essa vivência, que a gente não faz um voto por qualquer coisa, a gente faz o voto por amor que nós temos a Deus, a nosso chamado. Isso transborda e nos dá a oportunidade também de cuidar do próximo. Então, eu falo não só por mim, como por todos os meus irmãos, né, frades, que são ordenados também, os que também não são ordenados, que eles têm essa vivência feliz do seu carisma, buscando sempre escutar o que a voz de Deus os chama a fazer e buscando fazer com amor. Que lindo, eu fico até assim muito feliz, porque a vocação ela é exatamente esse corresponder ao amor de Deus, independente do seu estado de vida e do seu chamado. Então é muito bonito quando a gente consegue enxergar realmente a alegria em fazer a vontade de Deus, então é muito legal mesmo. Então, a gente queria saber também como que é para vocês, porque vocês deixam tudo, né? É muito desafiador. Então, como é essa vida, a importância dentro da congregação mesmo,
dessa vida comunitária, vocês passam a ser uma família, querendo ou não. Qual é a importância dessa vida comunitária dentro da congregação para o senhor? E como que isso se dá lá dentro, né? Acredito que muita gente que está acompanhando talvez tenha essa curiosidade. A gente vê os freis, os religiosos, os sacerdotes na rua, mas a gente não vê como que é essa vivência dentro do seminário, dentro da congregação. E como é isso para vocês? Eu costumo dizer que a gente alarga mais a nossa família, né? Porque, assim, às vezes a gente tem uma compreensão errônea de que nós abandonamos a nossa família para seguir a vocação. E Deus não fala de abandono, né? Isso seria incoerente. Na verdade, a gente abre mão daquela presença, assim, física da nossa família para abraçarmos aquilo que acreditamos que vai nos dar também essa plenitude como família, né? Você perguntou, como é essa vivência? No convento que eu moro eu e mais 3 frades, né? E nós temos essa convivência da conversa sincera, onde nenhum é maior do que o outro, apesar de um ser paro, um ser guardião, cada um tem sua função, mas nós temos essa vivência da fraternidade, desse conhecimento de que todos somos importantes naquilo que fazemos. Na nossa casa de formação, atualmente nós estamos com em torno de 18 a 20 jovens lá nessa formação. Todos esses jovens abriram mão de estar na presença da família para estar nessa vivência do discernimento vocacional. Mas aí você pergunta, e Frei, e eles não têm contato com a família? Tem, né? Ainda mais que nós estamos em tempo moderno, nós temos as redes sociais. Claro que eles não passam um dia no celular, né? Eles têm a formação, eles têm os estudos, têm o lazer, têm os momentos fraternos, mas também tem um momento da família. Existe também um momento de férias, onde eles vão passar um tempo com seus familiares e a abertura da casa de formação para acolher a família. Então, assim, na verdade, a gente não abandona, a gente não renega e nem exclui, a gente agrega. Então, cada paroquiano daquele que está ali na vivência da nossa pastoral acaba se engajando àquilo que nós temos como família. Então, nós temos a nossa família biológica, de onde nós viemos, nós temos a nossa família ali do convento, daqueles irmãos que estão junto conosco na busca do discernimento vocacional, e nós temos a família que é o povo de Deus, né, que está ali para nos acolher. E quando eu falo família, porque é família mesmo, porque eles são próximos. São eles que nos dão apoio, são eles que também nos sustentam, são nossos benfeitores, nossos colaboradores que nos sustentam na missão. Isso é, eles acreditam até o extremo em nossa vocação. Eu costumo até brincar com os meninos, olha, o povo lá confia na nossa vocação mais do que nós, né? Porque eles estão ali abrindo mão de muita coisa para estar nessa vivência e acreditando na gente. Então, é uma vivência feliz também, é uma vivência bem familiar e não deixa vazios. Não deixa vazios, muito pelo contrário. Eu acho uma coisa muito bonita, que toda profissão religiosa nossa, a família está presente, né? Aí o nosso superior, nos agradecimentos, ele dá um pause, dá uma atenção toda especial para a mãe, para o pai, para o familiar, e ele agradece. Olha, muito obrigado por você ter cedido a presença do seu filho para estar aqui conosco hoje, para darmos continuidade e darmos, assim, passos mais largos em nossa missão. Muito bem. Na verdade, é algo que acontece em todas as vocações, né? A gente tende a olhar, assim, estranho para a vocação religiosa, vocação sacerdotal, mas os filhos, quando casam, também saem de casa. Eles também têm uma vida familiar fora de casa. E eles voltam, eles visitam os pais, os pais visitam eles, né? Então, é muito disso também na vocação religiosa, sacerdotal. Então, foi interessante esse ponto que o senhor falou. Antes, o senhor falou também sobre os votos: pobreza, castidade e obediência. Acredito que é um voto que nos ajuda muito como filho de Deus, né? Independente de vocação, mas todos nós devemos ter uma atenção especial a esse chamado de Deus e a vivenciar isso dentro da nossa realidade. O senhor pode falar um pouco para a gente, um pouco mais, né, sobre os desafios de viver esses votos, até mesmo situações que talvez tenha passado de pessoas, nossa, isso é muito radical, né, como o senhor citou antes, e como que isso se dá dentro da formação dos que entram para converter mesmo o coração, aos poucos, acredito que seja um processo de vivência e fidelidade a esses votos.
uma compreensão primeira que nós temos que ter é que nós, de forma radical, optamos pelos votos. Mas, por exemplo, a pobreza, a vivência da pobreza, não é só para o religioso, né? É para todo católico. É para todo aquele que acredita e confia no discipulado de Jesus. Essa vivência da pobreza, de você viver apenas com o necessário, evitar os excessos. E do excesso, se for o caso, ajudar aquele que tem numa falta. Então, assim, a vivência da pobreza não é exclusiva do religioso. A da obediência também não, porque quando a gente fala da obediência, a gente abre mão das nossas vontades, confiando que na vontade do nosso superior está aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é uma abertura da minha vontade de forma livre, que isso também é para a nossa vivência. A gente não pode querer tudo, a gente não pode fazer nossas vontades. Mesmo quem não é religioso tem que viver de uma forma que esteja obediente ali à voz de Deus. E a questão da castidade também não é só para religioso, né? É para um solteiro, é para um casado, da forma casta, de viver de forma sadia e de forma que é direcionada à sua afetividade. Então, assim, os votos são sim de vivência radical, mas não é algo exclusivo do religioso. É algo de todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo e que quer seguir fielmente o seu discipulado. Desafios? Temos. Muitos desafios, assim também como todas as outras opções de vocação também tem, né? A formação ela é totalmente voltada e direcionada para auxiliar o jovem, no caso, de ter a compreensão do que é e de, aos poucos, como você falou, num processo, ele seguir esses passos e acompanhar. Não é assim de forma radical, não é um corte, é um processo. Até porque nós estamos tratando com vidas. Eu comecei assim, ano passado, eu acompanhei 60 jovens e tal, mas aqui estou falando de números. Mas, na verdade, não são números, são pessoas. São jovens que têm uma história de vida, que têm uma família, que têm seus sonhos, que têm seus anseios, que têm suas vontades. Então, é esse jovem que busca. E quando ele entra na formação, ele é totalmente direcionado para bem entender, se compreender e assim dar um passo a mais. Então, assim, existe uma formação que, muito mais do que voltada apenas para a espiritualidade, ou para a vida acadêmica, é uma formação humana. Onde, primeiramente, todo o conhecimento passado é na busca de reconhecer a dignidade da pessoa humana. Assim, o jovem vai se permitindo ser podado, assim ele vai se modelando e consegue, no momento propício e no momento oportuno da sua formação, optar pelos votos religiosos. Desafio nós temos, assim como um casal também tem, assim como um jovem solteiro também tem, né? E quando eu falo de desafio, eu não estou falando apenas da questão que nos vem sempre ao coração, né? A questão da afetividade. Mas não namora, mas não... Mas é bem além disso, sabe? É uma opção mesmo de vida, onde, como eu falei, eu não estou abrindo mão disso tudo por qualquer coisa. Eu estou abrindo mão disso tudo por aquilo que eu acredito, né, que é a minha vivência, que é a minha realidade. Então, assim, como eu estou falando aqui, acredito que para muitos jovens, não, é algo que pode aparentar ser assustador, mas não é. É algo que é bem visto a sua forma de ser, é bem visto a sua essência, é bem visto você como um ser humano e é bem trabalhado. Até porque a nossa missão de propagar a nossa formação não é só juntar números, e sim ter pessoas que, felizmente, de forma bem concreta, se encontraram na vida e vão ajudar outras pessoas também em suas caminhadas. Muito bem. A gente sabe também que tem o diaconato, né, dentro da nossa igreja, é um chamado. E tem o diaconato permanente e o temporário. Então, eu queria que o senhor puder, né, falar um pouquinho para a gente qual a diferença. Acredito que é algo que talvez até confunda algumas pessoas, né, o diaconato. Então, a pessoa não sabe muito detalhadamente. E se o senhor puder falar um pouquinho dessa diferença, só para esclarecer, porventura, alguma dúvida. Tá. A vocação ela é bem específica. Por exemplo, não é porque um jovem optou por ser frade que obrigatoriamente ele vá se ordenar. Mas ele fez filosofia, fez teologia, mas a vocação específica é dele. Tá? Da mesma forma que a opção pelo diaconato também é uma vocação, é um chamado. Antes de ter a ordenação presbiteral, se passa pela ordenação diaconal. Que é o que você chamou do diaconato temporário. Então, após concluir, dependendo do processo de seminário ali, da sua vida da filosofia e teologia, no nosso caso,
na vida religiosa, passou ali pelo aspirantado, passou pelo postulantado, noviciado, pós-noviciado e chegou ao momento de ordenação, ele se ordena, né, recebe essa ordenação diaconal, se prepara um pouco mais e opta e dá um passo a mais, que é a ordenação presbiteral. E o diácono permanente, né, como já está falando, é um diácono permanente, é uma vocação também específica. Geralmente, não obrigatoriamente, eu digo já porque não obrigatoriamente, geralmente são senhores idôneos, que podem ou não ser casados, que são chamados para auxiliar nesse pastoreio, né? Então, ele tem essa oportunidade, ele faz uma formação que não é tão aprofundada como a filosofia e teologia para quem vai se ordenar, mas ele tem uma formação diaconal para poder optar. E o interessante é que o que é casado, ele não opta sozinho, viu? A esposa também, ela dá o sim. Então, assim, tem esse permanente, né? Que ele continua como diácono e faz um serviço como aqui em São Luís, nós temos muitos, né? Eu até arrisco dizer que eu acho que em torno de 60, eu acho por aí, diáconos, que eles têm também essa função do auxílio, né? De como era o diaconato mesmo, né? O diácono dos primórdios da Nacional era esse, era para auxiliar ali, né, os apóstolos no cuidado do povo de Deus. Por que eu disse que não obrigatoriamente? Nós temos 2 frades nossos que eles ordenaram como diácono, mas não tiveram a opção de ser presbítero. Então, hoje, eles são religiosos, são frades professos solenes, têm um voto de pobreza, obediência e castidade, e são diáconos permanentes, né? Senão vão se ordenar, ficaram pelo diaconato. Bem legal, obrigado pela explicação, por esclarecer. Acredito que esclareceu bastante o pessoal aí de casa. Gente, comentem, né, se vocês, se tirou alguma dúvida de vocês, o que vocês estão achando da nossa live, se está interessante. Fale também a paróquia que você está nos acompanhando. Manda um alô aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz com isso, tá? Frei, eu queria agradecer demais o senhor por aceitar o nosso convite, pela sua partilha também, pelo testemunho, porque não deixa de não ser também um exemplo para nós, né, para os jovens que estão nos acompanhando, de abandono na vontade de Deus e, sobretudo, de coragem para corresponder a esse amor de Deus e a nossa primeira vocação, que é a santidade. Também queria pedir para o senhor finalizar com a gente, deixando uma mensagem para esses jovens, aqueles que estão se sentindo chamados ao sacerdócio, à vida religiosa, no geral, né, aqueles que querem corresponder ao amor de Deus. Qual conselho o senhor daria, uma mensagem carinhosa para a gente? Primeiramente, né, agradeço o convite, né, obrigado pela insistência. Eu confesso, desculpa, pessoal, eu demorei a responder que eu vinha, mas é porque eu estava me aprontando para tudo, para conseguir o espaço de tempo para vir, né, que eu estava muita vontade de vir também, porque, como eu falei, é sempre bom a gente falar daquilo que a gente vive, né. Eu queria, assim, também mandar, assim, um alô especial, estou aproveitando aqui, para os jovens da minha paróquia lá, da paróquia Santo Antônio de Pádua, do Coajap, e também para os meus queridos irmãos deonianos que estudam comigo lá no IESMA, né. Eu tenho lá o Ailton, José Neto, não vou lembrar o nome de todos, nem vou arriscar para não esquecer, né? Então, assim, para esses irmãos que também partilham a vocação, né? Não são conventuais, mas são irmãos que estão na caminhada também, que partilham a vocação. E o conselho que eu dou para o jovem é se lance, né? Se lance, porque com certeza não vai faltar alguém que possa estar lhe direcionando nessa caminhada, né? Então busque, procure o seu pároco, procure um religioso que possa ter um contato com você e estar lhe direcionando, e faça a experiência, né? Existem muitas opções. Você, Frei, como é que eu faço? Procura os deonianos. Vai ter uma pessoa que vai lhe direcionar. Procura uma ordem religiosa, os conventuais, a diocese. Dê um passo. Né, dê um passo. O mandato de Cristo foi esse: ide, né? E ninguém vai sentado, ninguém vai sem caminhar. Então, assim, se lancem com fé, se lancem com vontade e se lancem com a certeza que a alegria e a força que o jovem tem no coração não se perde pelo caminho. Muito pelo contrário, com seu testemunho de vida, você consegue arrastar muito mais jovens para essa opção de vida tão bonita que é, no meu caso, a vida religiosa, ou seja, para um jovem que esteja almejando o matrimônio, ou qual seja o estado de vida que você esteja aí no seu coração. Eu sei que a gente fala, o coração aquece, não é isso? Mas não é que o nosso coração aquecia enquanto ele não falava? Então, se o coração aquece, é porque a voz de Deus está falando no teu coração.